no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O verso é o 10. Amém? Mateus, capítulo 13, verso 10. Aguardareis o que vos achar. Quem não trouxe a Bíblia, tem aqui no telão. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui em Mateus capítulo 13, logo no primeiro versículo, Jesus fala sobre uma das parábolas, que é a parábola do semeador. Uma parábola conhecida, na qual ele fala da semente ali. O semeador saiu no caminho e semeou a semente. Caiu o caminho, as aves vieram e comeram aquela semente. Então os discípulos ali pedem para que o Senhor Jesus explique a parábola. Importante dizer que no começo dessa passagem havia uma grande multidão juntamente com Jesus, a ponto que Jesus pega um barco e distancia para poder pregar a palavra de Deus, anunciar. Mas Jesus fala em parábolas, e para que aquele povo entenda, foi preciso ali ter no coração ali daqueles discípulos, daqueles que estavam mais próximos, o interesse para que Jesus viesse a explicar o que ele queria dizer. Então Jesus ali discorre, dizendo: olha, a semente é a palavra, e quando a palavra é caída ao caminho, é como se as pessoas não me entendessem, então vem um inimigo e rouba aquilo. Jesus então aqui explica que a palavra de Deus ela tem que ser entendida, e ele ali fala para aqueles discípulos que perguntaram por que o motivo dele falar em parábolas. E Jesus então fala: olha, para vocês têm um privilégio. Diga comigo, privilégio. Nós temos o privilégio de poder compreender a palavra de Deus. Porque por vezes a palavra de Deus hoje, nos dias de hoje, a gente pode encontrar em tantos lugares, tatuada em corpos de pessoas. Olha, eu conheço dezenas de pessoas que têm o Salmo 91 nas costas, que tem o Senhor é o meu pastor no pescoço. Pessoas que por vezes têm uma Bíblia na sua sala aberta no Salmo 91 e amarelada as páginas. A palavra de Deus hoje, nos dias de hoje, não está escassa. Muito pelo contrário, nós vemos que pessoas estão pregando a palavra de Deus. Mas o importante aqui é compreender, poder saber e entender e reconhecer a voz de Deus que fala aos nossos corações. Aleluia! A voz do Senhor, a voz que fala ao nosso coração. João capítulo 10, versículo 14, diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. No verso 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Verso 28, e dou-lhes a vida eterna,
e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará da minha mão. São promessas de Deus para as ovelhas, para aqueles que ouvem a voz de Deus. São promessas. A primeira promessa que a gente vê aqui é a promessa da vida eterna. Segunda promessa, jamais perecerão, que está ligado a essa promessa de vida eterna, como diz em João 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham a vida eterna. E a terceira promessa é: ninguém arrebatará da minha mão. Estamos nas mãos de Deus, como ovelhas nas mãos de Deus. O Salmo 95 vai nos falar sobre isso que estamos lendo agora. Salmo 95. Vamos ler alguns versículos do Salmo 95 para completar aqui o que João diz a respeito da palavra do Senhor Jesus. Jesus fala então que Ele é o pastor das ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz o Senhor, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu a conheço, diz a palavra de Deus. E Ele diz assim: eu conheço e chamo pelo seu nome, cada uma delas. Diz assim o Salmo 95: vinde e cantemos júbilos, a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a face com louvores, é o que nós fizemos aqui, amém? Celebramos com salmos, porque o Senhor é Deus grande, é Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra. Ó, vinde, adoremos e prostemo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nós povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Aleluia. Estamos nas mãos de Deus, amém? Aleluia. Irmãos, como é importante poder entender a palavra de Deus, poder ouvir a voz de Deus através da palavra, amém? A palavra do Senhor lá em 1 Samuel capítulo 3 nos conta uma história de um jovem menino que não tinha tanta experiência e ainda não conhecia a voz do Senhor. Era Samuel. Samuel foi entregue pela sua mãe, pela promessa que um dia ele tivesse um filho. Então entrega Samuel na casa do Senhor, e ali ele vive, e diz a palavra de Deus que ele ministra, juntamente com o sacerdote ali, com o profeta Eli. E certa feita à noite ele ouve o Senhor o chamar: Samuel. Aí diz a palavra do Senhor que ele vai até ali: eis aqui, estou aqui. E ele diz: olha, eu não te chamei. E isso for por algumas vezes, 5 ou 6 vezes. E então na última vez ele vai até ele e ele diz a ele: olha, talvez seja o Senhor. Quando ele te chamar, diga: eis aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então ele volta para a sua cama, e mais uma vez o Senhor, pela sua misericórdia, pela insistência por vezes nós demoramos a compreender a voz do Senhor, mas Deus às vezes insiste. Então ele volta e fala o que o profeta falou, e diz: eis aqui, Senhor, o teu servo ouve. Então ali Deus começa a falar com Samuel, e diz a Samuel assim: olha, eu tenho para te dizer coisas grandiosas que farei em Israel, mas também tem outra coisa para te falar, sobre o juízo que está sobre a casa de Eli, porque Eli era profeta ali, aí não ouvia mais a voz de Deus, tinha experiência sim, a ponto de explicar para aquele jovem a voz de Deus, mas ele diz: olha, cairá o juízo sobre Eli e sobre os seus filhos, porque os filhos de Eli estavam em pecado, estavam em prostituição, estavam defamando o santuário de Deus, amém?
Mas o mais importante disso tudo é que Deus, Ele fala com aquele pequeno menino que estava ali com o coração puro diante de Deus. Amém? Por vezes, aquele menino ali não tinha nenhuma experiência com Deus, não tinha ouvido a voz de Deus ainda, mas ali ele começa a compreender, começa então a discernir o que é a voz de Deus. Aí a gente conhece toda a história, porque naquele momento Deus levanta ali aquele profeta, porque haveria um tempo em que Deus ia terminar, né, ali um reino, terminar ali um modo de governar o povo, que era a teocracia, que era Deus falando com o povo. Então ali começa um reinado, começa ali a mudar o sistema, e precisava de uma pessoa como Samuel. Todos nós temos um propósito no reino de Deus, amém? Todos nós temos um chamado de Deus, amém? Bastamos nós compreendermos e entendermos que a voz de Deus está ecoando sobre as nossas vidas, no nosso coração, amém? Precisamos muitas vezes abrir esta palavra de Deus, porque como eu falei, a palavra de Deus está aí em tantos lares, Bíblias, mas as pessoas não abrem, quando abrem não entendem, amém? Quando começam ali a entender, mas não praticam, olha a dificuldade e o passo que nós temos para ouvir a voz de Deus. E Deus diz, olha, quando eu falar com vocês, não endureçam vossos corações, como endureceram o povo lá no deserto, porque aquele povo teve também a oportunidade de ouvir a voz de Deus, assim como Deus falou com Moisés. Moisés ouviu a palavra de Deus audivelmente, e aquele povo também ouviu, mas a dureza do coração, mas por eles estarem no momento ali que não queriam, muitos não querem ouvir a voz de Deus, e aquele povo então diz, olha, chega, basta, nós não podemos suportar a voz de Deus, é melhor que Deus fale mesmo com Moisés e Ele fale conosco. Irmãos, nos dias de hoje é diferente. Sabe por quê? Porque o santuário, o véu do santuário, como já dissemos aqui, foi rasgado de alto a baixo, amém? Temos agora um sumo sacerdote diante do Pai, Jesus Cristo, o único intercessor entre nós e Deus, e temos hoje o Espírito Santo falando ao nosso coração, dando um entendimento de que Deus, Ele fala conosco em nome de Jesus. Aleluia. Mas precisamos ficar atentos, porque a palavra do Senhor diz em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Diz às igrejas. E Deus está falando, Deus tem falado, e a palavra do Senhor diz assim, se nós fôssemos observar aí, né, como diz a palavra do Senhor em Salmo 18, se não me falha a memória, eu gosto muito desse versículo, porque por vezes quando eu começo a contemplar a grandeza de Deus, de tudo que Ele fez, Deus ali fala comigo, proclama a glória dEle. Irmãos, os céus proclamam a glória de Deus. Aleluia. E diz a palavra de Deus que o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Glória. Seremos indesculpáveis diante de Deus, amém? Porque a palavra dele está aí, ó. A palavra do Senhor está aí visivelmente. A palavra de Deus se transformou em tudo que existe na face da terra. Algumas vezes Deus falou audivelmente ao povo, e como eu disse, João Batista estava presente, e ele e alguns ali discípulos, quando Deus bradou em alta voz e disse, este é o meu filho, em quem a minha alma apraz. Olha que maravilha, Deus falou audivelmente naquele momento. Poucas pessoas ouviu Deus chamar o seu nome, amém? E quantas vezes Deus tem chamado o seu nome? Ele sabe do seu nome, Ele te conhece, porque como diz aqui, olha, eu sou um bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, elas ouvem a minha voz e me seguem. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem escutado o que Deus tem falado no seu coração? Tem ouvido? Tem praticado aquilo que Deus tem falado? Porque muitas vezes nós não conseguimos ouvir.
Talvez pelo pecado, talvez pela dureza do coração, como diz as Escrituras. E é isso. Somos impedidos de ouvir muitas vezes a voz de Deus por nós, pela falta de fé. Porque a palavra do Senhor diz assim que aqueles que creem em Deus, aqueles que acreditam em Deus, aqueles que confiam em Deus, não é somente acreditar na existência de Deus, mas saber que Ele existe e que Ele se torna galardoador do Espírito. Aleluia! Deus tem algo para nós. Glória a Deus! Ele é o pastor que nos conduz em verdes pastos, como o Salmo 23, Davi falava com uma propriedade sobre o que é ser pastor, porque ele foi pastor, e diz a palavra de Deus que Davi, quando veio o leão, matou o leão, quando veio o urso, matou o urso. Por isso ele foi escolhido para ser o rei de Israel, e foi ungido por Samuel. É certo que Samuel, quando foi ungir Davi, já tinha sua experiência de ouvir a voz de Deus, mas era homem. O homem, ele não vê como vê Deus. O homem olha para você e vê a sua estatura, a sua aparência, não te dá um centavo, por vezes. Ou, quando você coloca um terno, uma roupa, senta aqui, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Aleluia! A palavra de Deus, quando você coloca em prática, ela faz acontecer. Glória a Deus! Ela é poderosa. Aleluia, Jesus! Quantas vezes, irmãos, quantas vezes deixamos de ouvir primeiro a voz de Deus, começamos a ouvir a voz do mundo, a voz de outras pessoas, a voz da incredulidade, e Deus está falando: olha, eu sou o Deus que te abençoa, eu sou o Deus do impossível. Pode ser impossível para os homens, mas para mim não há impossível em toda a minha promessa, diz o Senhor. Não é impossível para Deus, mas ouça, Deus fala no teu coração. Você tem que ter diante de Deus ousadia. Ele diz: tenha ousadia de entrar no Santo do Santo, porque digno nós somos. É pela graça e a misericórdia de Deus. E quando chegamos diante de Deus com fé, com certeza e convicção, sabendo que Ele está ouvindo, Ele faz, irmãos. Tenho tanta experiência com Deus. Tem experiências aqui, irmão, que se eu for contar, vai ficar meio estranho. Mas é maravilhoso quando Deus faz algo em nossas vidas assim. Deus! Como quando fala, quando nos toca. Quando Ele toca nas nossas vidas, nunca mais voltaremos o que éramos antes. Nunca mais. Deus tocou. Tudo aquilo que Jesus tocou, você já pensou nisso? Tocou em nossas vidas e transformou. Aquilo que era o quê? Era um buraco, era uma buraqueira, uma ribanceira. Deus aplanou. Aleluia! Se era morro difícil de subir, Deus nivelou. Isaías capítulo 40. Quero terminar falando desse profeta. 6 meses de ministério, 30 anos de vida preparando, e 6 meses de ministério para preparar o caminho do Senhor. Isaías 40 profetiza sobre ele e diz assim: vós, diga comigo, vós, é aquilo que você escuta, vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Todo vale será aplanado, todo outeiro será derrubado. Sabe o que significa? Virá aquele. Ele clamava ali no deserto e as pessoas iam lá escutar a voz de Deus na boca dele.
No versículo 5 de Isaías 40 diz assim: um povo se maravilharão e glorificarão a Deus, porque saberão que eu mesmo falei. Aleluia. Era Deus falando na boca de João Batista. Era Deus falando na boca dos profetas. E é Deus falando na sua boca quando você cita as Escrituras. É Deus falando. Deus fala. Glória a Deus. Deus não é como os ídolos, que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê. Deus fala. Nas madrugadas, quando você clama, você lê a palavra, Deus falando ali. Deus fala com você. Deus chama pelo teu nome. E Ele diz: olha, eu aplanarei e nivelarei. Sabe o que é nivelar? Está assim? Ou às vezes está assim? Vai estar assim. Isaías 40. Aleluia. Versículo 1, versículo 5. Está no 1 ou 5. É a palavra de Deus para a sua vida. Toma posse. Toma posse dessa palavra que é Deus falando. E diz a palavra de Deus, ela é poderosa e é eficaz. A palavra de Deus é poderosa. O Evangelho é poderoso. Aleluia. Eu não me envergonho, porque é poder de Deus. Aleluia. Poder de Deus sobre a sua vida. Glória Amém? a Deus. Convido você a se levantar nesta noite. Eu quero orar. Aleluia, Jesus. Deuteronômio capítulo 28 diz atentamente: ouvir a voz do Senhor vosso Deus. Atentamente, ouça a voz do Senhor. Aleluia. Não se desviando para a esquerda nem para a direita. Então todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Glória a Deus. Existem critérios, existem condições para o milagre acontecer na sua vida. Sabe qual a condição? Crê somente e verás a glória de Deus. Crê somente. Somente. Só crê. Crê. Você crê? Você crê? Então você vai ver a glória de Deus na sua vida. Jesus, feche seus olhos, Senhor. Que a tua voz, que percorre toda a terra e o universo, Senhor, ainda que não há, Senhor, não podemos escutar, mas o Senhor está fazendo. Os anos antes da vida da voz que clama no deserto, não havia a tua palavra. A tua palavra estava escassa, mas hoje a tua palavra está aqui no coração desta pessoa. Aleluia. Palavra de cura, palavra de perdão, palavra de contentamento, porque aqueles que confiam no Senhor renovam as forças, voarão como águias, e bem-aventurados sois, felizes. Tua palavra diz, Senhor, que aqueles Glória a que Deus. confiam no Senhor e aqueles que te seguem são bem-aventurados, que significa felizes. Sabe por quê? Porque aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem jamais penetrou em coração humano, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o buscam e o temem. Senhor, coloca o temor do Senhor no meu coração. Fala sobre a minha vida e a minha alma, Senhor. Glória a Deus. Porque por vezes a minha alma se abate com as adversidades da vida, mas quando eu ouço a tua voz aqui na tua casa, Senhor, essa palavra me dá vida e força e ânimo, como o pão e a água que o seu profeta comeu quando estava dentro daquela caverna, entristecido, depressivo, mas ele teve poder, ele teve para caminhar, Senhor, uma caminhada
de vitória na tua presença. Eu declaro a tua palavra que é verdade. O Senhor não é homem para mentir, e diz que em ti nós somos mais que vencedores. Tua palavra que diz isso, Senhor. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Agindo o Senhor, quem impedirá? Quem vai impedir, Senhor? Ninguém arrebatará as nossas vidas das suas mãos, porque somos seus. Entregamos a nossa vida diante de ti, diante da tua presença. Entreguei o meu coração, a minha alma. Toma, é sua, faz o que quiser da minha vida, Deus. Mas que eu saiba para onde a minha alma vai, porque a tua promessa está escrito, Senhor, que o Senhor dará a vida eterna. Eu tenho por refúgio tudo que está nesse mundo. Eu tenho, Senhor, por superficial toda a riqueza dessa terra, Pai, porque a maior riqueza o Senhor pagou lá na cruz do Calvário com o teu sangue precioso, que é a vida de cada um aqui. Glória a Deus, aleluia. Mata o velho homem, dá um coração novo, uma nova vida na tua presença, Senhor. Invoca o teu nome, Jesus. Espírito Santo, faz a tua obra sobre a nossa vida, Espírito Santo. Espírito Santo, necessitamos do Senhor como o ar que nós respiramos. Se não temos o Senhor, também não temos a vida, porque o Senhor é a vida. Já estamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas o Senhor, tendo misericórdia, nos deu vida. E agora proclamamos que não somos nós mais que vivemos, mas o Senhor vive em nós, em nome de Jesus. Amém. Pode falar comigo, amém? Aplauda o Senhor Jesus. A Ele toda honra e toda glória, todo louvor, toda exaltação. Essa palavra é de Deus.